Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a aula do pijama pet, tá? A montagem da costura dessa peça. E você já sabe que quando a gente imprime os moldes, eles saem em folhinhas A4 e o que a gente vai fazer agora é cortar, refilar o papel para a gente poder montar esse molde, para a gente poder costurar ele, colocar no tecido e cortar e costurar. Esse passo é muito fácil e vocês já sabem. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, gosto de vídeos que vão diretamente ao assunto. Então, eu tento trazer esse tipo de conteúdo aqui para o nosso canal para a gente não estar perdendo tempo, até porque vídeo de costura, da montagem, ele requer muito tempo. Então, geralmente vídeos que tem costura, né? Eles levam aí cerca de 20 a 30 minutos. É raro ter um vídeo de 10 minutos, mas eles realmente são bem grandes. Depois de você ter refilado todos os seus moldes, a gente vai para a montagem. E eu vou começar a montagem pela parte das costas, que é a parte que as alunas acham mais difícil de montar. Eu vou usar essa fita durex mesmo. Eu gosto de colocar só um pedacinho de fita mesmo, só para dar uma segurada no molde e ele não correr na hora da costura. Mas se você quiser colocar mais fita, fica a seu critério. O tamanho que a gente vai fazer é o tamanho G. Esse pijama vai ser para o meu pinte. Só que meu pinte, ele não é um pinte normal, que é aquele pinte bem magrelinho. O meu pinte, ele é o número 2, só que ele tem um corpinho, ele é bem fortinho. Então, eu já fiz o tamanho M para ele e não serviu. Então, eu decidi fazer o G, para que dê nele e que ele fique bem folgado. Porque é importante que o cachorro se sinta confortável na roupinha que está vestindo, tá bom? Esse molde que vocês estão vendo foi eu que fiz lá no programa e eu usei as medidas padrões praticamente para pet, né? E a gente tem que ser esse tamanho dele. Ó, então nossos moldes ficaram assim montado. Como eu falei, se você quiser colocar mais fita para ele ficar mais seguro, se você estiver insegura, você pode colocar mais fita para ele não correr na hora de você cortar o tecido. Eu usei esses dois tecidos, esse é o punho, tá? É o tecido para fazer acabamento e eu também usei esse tecido, que é uma malha, para fazer pijama. Chega na loja e fala, eu quero tecido para pijama. Ele é uma malha, só que ele não tem muita elasticidade. Ele é com essa estampa fofinha de Mickey. E você pode estar fazendo o pijama, você pode estar usando esses dois para fazer. Primeiro você vai colocar seu tecido, estampa com estampa, e aí você vai colocar a parte da frente bem na dobra do tecido, porque assim já vai sair a parte da frente inteira. Agora a gente vai alfinetar esse molde no tecido para que ele não corra na hora que a gente estiver cortando. Se você quiser, pode colocar o alfinete em volta, em todo ele, mas eu só vou colocar alguns somente para fixar mesmo e eu não perder esse corte. Meninas, vocês podem usar o tecido que vocês quiserem, tá? Você pode usar o plush, o soft, tricoline, você pode usar malha. Esse tecido que eu tô usando, ele é uma malha, mas ele não tem nenhuma elasticidade. Ele tem só um pouquinho de elasticidade, mas ele não estica tanto. E para pijama, o tecido mais indicado é um tecido leve, né? E a gente vai fazer o acabamento dele com o punho. Você pode usar ribana, você pode usar malha, você pode usar o tecido que você quiser. O tecido que você acha que é confortável, você pode fazer para o seu pet. O importante é você deixar o pet confortável. Fica atenta também na hora de estar escolhendo o molde. Tenta escolher o molde que vai dar o tamanho do seu pet, né? Os pets, eles não gostam de roupa apertada.
tem que fazer um pouquinho frouxa. Você tem que fazer com que ele se sinta confortável com aquela peça. Nem a gente gosta de roupa apertada, imagine eles. Olha, na hora de cortar essa cava aí deu um pouquinho de trabalho porque a câmera estava gravando ali e eu não estava conseguindo ver, eu estava com medo de cortar muito para dentro. Mas você corta bem rentinho mesmo a folha de papel, porque a cava não precisa deixar um dedinho de costura, tá bom? Com a parte das costas é a mesma coisa. Você vai colocar na dobra do tecido essa parte aí do centro das costas, tá? Você vai colocar na dobra e alfineta essa parte para você, quando você abrir o tecido, já vai sair a parte das costas inteira. Coloca quantos alfinetes você achar necessário para segurar essa parte, tá bom, gente? Olha, agora a gente vai para a parte da manga para o vídeo não ficar tão longo. A gente vai dobrar também. Estampa com estampa, você vai colocar a sua manga no tecido. A manga, ela não precisa ser colocada na dobra do tecido. Você já pode cortar direto. Eu coloquei na dobra do tecido somente para economizar mais tecido. Mas você pode cortar ela em qualquer lugar. Só dobra estampa com estampa antes. Eu troquei a manga de posição e eu não estava conseguindo ver por causa da câmera, então às vezes a tesoura vai um pouquinho para fora, mas aí a gente vem acertando depois, tá? E a gente vai cortar essa manga e aí ela já vai sair as duas, né? Manga esquerda e manga direita. E ficou assim. Agora a gente vai cortar o nosso punho. Eu cortei meu punho com 2 dedinhos de distância, tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser. Olha, o ideal é desse tamanho, pra gente poder fazer o acabamento dos dois lados. Aí eu cortei 2 dedinhos e ficou desse tamanho aí a tira. Mas se você quiser, você pode fazer com 3 centímetros, com 4, como você quiser. E todos os moldes ficaram assim, tá? Depois que a gente cortou no tecido. E aí chegou a hora de costurar. Você vai tirar todos os alfinetes, certifique-se de que você tirou todos esses alfinetes, até porque você não pode se machucar, né? Eu sempre dou uma cortada no vídeo porque para essa aula não ficar muito longa. Certo. A gente vai passar a costura agora no ombro e nas laterais dessa peça. Gente, eu vou fazer uma costura um pouco diferente aqui, porque eu vou tirar a dúvida de uma aluna que me perguntou se tinha como fazer acabamento. Ela queria aprender outros tipos de acabamento, porque ela não tinha overlock. E eu vou mostrar para ela a costura francesa, que dá sim para ter um acabamento bem legal. Até porque esse tecido aí ele não desfia. Você pode passar um zigue-zague se você quiser, tá? Olha só esse acabamento. Você vai passar uma costura reta no ombro, essa é a parte do ombro, tá? Você passa uma costura reta, você primeiro coloca avesso com avesso, tá? E, e depois você passa essa costura reta. Depois que você passar essa costura reta, você refila o que sobrou e depois você vira a peça do outro lado e passa outra costura. Assim, vai ter um acabamento bem legal, tá? Faça de acordo com o vídeo, do que você entende. Qualquer coisa, volta essa parte várias vezes, tá bom? Agora você vai refilar a parte que sobrou, como eu falei, e você vai virar essa peça, ó, lado certo com lado certo, avesso com avesso, tá? Você vira a peça, ó, eu passei a costura no ombro e na lateral e vou virar a peça. Corta essa linha arada para deixar a costura mais limpa possível. Ó, e você vai passar uma costura aí na medida de um pezinho. Simples.
e vai ficar um acabamento bem legal. E você não esquece de passar o retrocesso, não esquece de dar o retrocesso para essa costura não descosturar depois. E olha só como fica. Fica bem legal esse modo de costura, tá? E depois, se você quiser, você pode vir ali tirando aqueles espaços que sobraram. É só uma dica nova para quem não tem overlock e quer deixar a costura mais organizada, tá bom? Eu mostrei mais uma vez para você não ter dúvidas. Eu tô fazendo aí agora nessa lateral. Você vai colocar avesso com avesso, passa a costura, não esquece de passar o retrocesso sempre. Passa. Se você quiser, você pode se guiar por essa linha da máquina, porque todas as máquinas têm essa régua que vem agora de fábrica, né? E aí você vem, refila tudo de novo, tira todas essa sobra de tecido e você vai virar peça e passar a costura reta de novo. Não tem segredo. É mais para quem não tem overlock mesmo, para quem quer fazer uma costura limpa. É uma opção, tá? Fica a seu critério, mas se você quiser, pode passar ferro também, para essa costura ficar mais certinha e ela não sair do lugar na hora de você costurar. As nossas costuras ficaram assim, tá? Fica a seu critério, como eu falei, fazer esse tipo de costura. Você pode fazer o zigue-zague, passar no overlock. Essa é uma opção que eu mostrei aqui para quem realmente não sabe como fazer um acabamento, tá? E eu desvirei a peça só para vocês dar uma olhada de como tá ficando essa peça. Agora a gente vai para a parte do punho. Eu vou começar a colocar o punho por ali pelas patinhas, tá? Essa parte eu vou colocar o punho, tá? E nessas duas partes a gente vai colocar o punho primeiro. Olha, para vocês colocarem o punho, vocês têm que ver qual é a parte certa, né? Qual é a parte do avesso. Ó, tô procurando meu avesso. Esse é o avesso. A gente vai dobrar ele assim, tá? Você dobra e aí você vem na parte certa, na parte da estampa, você vai colocar. Eu vou até afastar a máquina para cá para mostrar bem certinho. Você vai dobrar o seu punho, tá? Avesso com avesso. E aí você vai colocar na parte da estampa do tecido, né? Da parte certa você vai colocar ele e você vai dar uma leve puxadinha, porque ele vai dar aquele efeito de franzidinho, tá? Vocês vão vendo como é que eu vou costurar aí. Eu vou usar o zigue-zague para poder estar costurando ele aqui. E eu sempre falo para as alunas, para as meninas, sempre deixar uma partezinha sobrando, tá? Nunca deixar ele muito assim, porque ele estica. Sempre deixa ele um pouquinho sobrando. Aí você vai passando a costura com zigue-zague e sempre tá verificando se tá passando certinho, se não tá. Dá uma leve puxada. Se você quiser mais franzidinho, você puxa. Mas eu não queria tanto, então eu não puxei tanto, tá? Vai verificando se tá passando por cima, vai ajeitando. Essa parte você pode fazer sem pressa. Essa parte ela tem que sair perfeita, porque é ela que vai deixar a nossa peça ficar bonitinha. Lembrando que você tem que puxar o punho, tá? O punho você pode puxar. Agora, o tecido que está embaixo você não puxa, tá? E não precisa passar o retrocesso. Eu já ia passar o retrocesso, mas não precisa porque é zigue-zague e outra, essa parte aí ela vai ser fechada. E olha só como fica a nossa peça com o punho. Fica uma gracinha, dá um acabamento bem legal. Olha só, quanto mais você puxa, mais franzidinho fica. Se você quiser puxar mais, fica a seu critério, mas presta bem atenção na hora de costurar para não faltar nenhuma parte, a costura pegar em todas as partes. Você vai fazer isso também na outra perninha, tá? Sempre deixa um pedacinho sobrando lá em cima. Passa a costura com a medida de um pezinho de máquina sempre. Assim você consegue pegar todas as partes, a parte do punho e a parte do tecido lá embaixo. Ajeita certinho,
o tecido que tá embaixo, não puxa o tecido que tá embaixo, puxa só o que tá em cima, senão vai dar erro, não vai ficar legal. Aí, de vez em quando, eu taco a mão na câmera, e porque eu não sei costurar com essa câmera aí, tá bom? Agora, a gente vai passar esse punho na parte aonde vai ficar no rabinho do cachorro, tá? Nessa parte aí, a gente acabou de passar nas perninhas, a gente vai passar em toda essa volta aqui, né? O punho. E é da mesma forma que eu falei pra vocês. Dobra, tá? Dobra ele sempre do lado certo da estampa, porque assim ele fica pro lado do avesso, para dentro da peça. Faz de acordo. Essas curvas que vocês estão vendo, sempre deixa reta. Puxa e deixa reta. Puxa não, ajeita, né, para deixar reta na hora de passar esse acabamento. E aí, no final vai dar tudo certo. Faça de acordo com o vídeo que vai dar tudo certo. E olha só como fica a nossa peça. Fica assim. Depois com esse punho que dá um acabamento maravilhoso nas peças. Eu amo colocar o punho. Agora a gente vai fazer o decote. E passar também ali na barriguinha do pet. Só que vocês vão passar daqui, da onde eu vou explicar, tá? Começando daqui, ó, dessa parte. Toda essa parte. Essa parte a gente vai fechar ela, tá? Você vai passar daqui até o outro lado, tá? Até desse outro lado. Meninas, e eu tô usando essa máquina doméstica porque tem muitas alunas que têm máquina doméstica em casa. Gente, dá sim para vocês fazerem roupas legais com a máquina doméstica, com acabamentos usando o zigue-zague, usando a costura inglesa, a costura francesa. Se você não sabe fazer a costura inglesa, vai lá no meu Instagram. Tem tô postando vídeos, videoaulas, que são vídeos, mini vídeos pequenos, que você consegue, que lá eu ensino você a fazer várias costuras, tem a barra, tem a costura inglesa, a francesa, e eu vou cada vez adicionando mais vídeos para vocês de acabamento, de costura, tudo sobre costuras e dicas de costura, tá? É lógico que dá sim para você fazer muitas coisas, roupa para sua família, roupa para o seu pet, né? Para com a máquina doméstica. É lógico que para quem tem confecção, né, exige que você tenha uma máquina mais profissional, né, overlock, máquina reta, que são galoneira, que são as máquinas mais profissionais para você colocar suas roupinhas para vender, tá bom? Mas é lógico que com a máquina doméstica ela quebra um galhão, dá para a gente usar para fazer muitas coisas, dá para a gente brincar bastante com a máquina doméstica em casa. E essa máquina que eu tô aqui, ela é uma ótima máquina para quem é iniciante, que está aprendendo a costurar, que está aprendendo a fazer, né? Porque é uma máquina que ela não tem muito mistério, ela não tem muito botão, ela é tudo fácil de você mexer nela. E outra, com essa máquina aqui, eu já bordei, tá? Eu consigo bordar com ela, eu tiro o pezinho dela e consigo bordar, e eu consigo fazer muitas coisas com ela. E agora a gente vai fazer o decote. O decote é praticamente a mesma coisa, só que eu vou ensinar uma técnica diferente para vocês. Não sei se vocês já conhecem por aí, tá? Eu começo a costurar pela costura do ombro.
Só que eu vou costurar um pouco depois da costura do ombro. Só que eu vou deixar um pedaço do punho sobrando, tá bom? Porque eu vou fazer o contorno do decote e quando voltar essa parte aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Se você não me segue ainda, me siga lá no Instagram, segue minha página lá no Facebook, no Instagram. Eu sempre estou colocando dicas de costura, sempre atualizo as alunas dos vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube. E se você não é inscrita no meu canal no YouTube, se inscreva e não esquece de ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai saber quando eu colocar vídeo aqui no YouTube. Você não vai receber a notificação de quando eu postar vídeo. Então, é importante que você se inscreva nesse canal. Estamos chegando na parte que eu falei para vocês, que é a parte da costura do ombro, tá? A gente vai fazer a costura, continuar a nossa costura até ali. A gente vai passar a costura e quando ela chegar bem ali, a gente vai parar, porque a gente vai fazer o emendo. Chegou na costura, para de costurar, tá? Corte a linha e agora você vai pegar a tesoura e você vai cortar, deixando um pedacinho, tá? Você vai cortar e você depois, você vai ver que vai ficar um espacinho aberto, ó. A minha costura passou um pouquinho da costura do ombro, então eu desfiz um pontinho. Cortei e agora eu vou passar uma costura reta, emendando essa parte, tá vendo? Ó, eu vou passar, ficou uma parte aberta, a gente vai fazer assim e passar uma costura reta, bem rente ali a costura onde a gente terminou do ombro, tá? Passa uma costura reta, não esquece de passar o retrocesso no início e no final para firmar e assim não descosturar essa parte do ombro ou do decote. Certo, agora você vai refilar, né? Refila essa parte aí, o que sobrou. Se quiser, passa o zigue-zague nesse pedacinho aí. Ó, lembra que ficou um espacinho aberto, né? Tô tirando essas linharadas para ficar bem limpa a costura. Ficou um espacinho aberto, agora você vai simplesmente continuar fazendo o que você estava fazendo. Terminar de colocar ali para fechar aquele buraquinho, ó, tá? Aí usa o zigue-zague mesmo e passa a costura para fechar aquele buraquinho que ficou. E pronto. Simples. E a costura ficou assim por dentro, ó. A costura fica assim, com o zigue-zague, tá? Se você quiser, você pode passar um pés-ponto aqui também para firmar, tá bom? Fica mais profissional a costura. Se você tiver agulha dupla, você pode usar também, tá? E agora eu vou passar o punho na manga, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito que eu ensinei para vocês. Dobra e passa na manga, tá? Ajeita certinho para ver se tá correto. Gente, eu sempre gostei de trabalhar com roupa pet. Nossa, eu trabalho desde 2017 com roupa pet. Eu faço pro meu pincher, por mais que ele não goste. Quer dizer, ele gosta de roupinha. Só que eu saio pra ir na padaria quando ele tá de roupinha e eu acho que ele fica com raiva que eu não levei ele e ele desconta na roupinha. Só é o meu que faz isso ou o de vocês também faz isso? Quem tiver pincher, né? O meu, ele destrói todas as coisas dele. Ainda bem que é dele, né? Ainda bem que ele não destrói nada meu. Quer dizer, ele já destruiu, quando ele era pequeno, ele destruía muita coisa minha. Mas as roupinhas dele, nossa, tem roupinha dele que tá linda, linda. Eu tenho até dó de colocar roupa nele, porque ele destrói todas as roupinhas dele. Ele começa roendo, ele rói um pouquinho, depois ele rói outro pedaço. Pelo amor de Deus, fica lindo, parece que ele veio da guerra. Depois que você tiver colocado o punho, você fecha a manga, tá? Você fecha ela. Eu vou levantar o calcador da máquina
porque eu quero que aquele espaço ali fique bem certinho, então eu levantei para a costura ficar certinha ali, porque ele dá um certo relevo, né, por causa da costura do punho. E aí você passa o zigue-zague também, refila e passa o zigue-zague na manga, tá? Com o zigue-zague também fica bem legal o acabamento. Então, nesse vídeo eu trouxe várias maneiras de você fazer um acabamento com a sua máquina doméstica também. Faça a mesma coisa com a outra manga, tá? Passa a costura reta com a medida de um pezinho e depois passa o zigue-zague. Agora você vai passar a costura nas perninhas, tá? Você vai fechar ali as perninhas, tá? Passando a costura reta, passa o zigue-zague. Se você quiser, passe a overlock, faça o acabamento que você desejar, costure da maneira que você desejar. Esse vídeo é somente da montagem mesmo do pijama, para que as alunas não fiquem com dúvida na hora de montagem. Refila sempre. Passa o zigue-zague, refila, mas cuidado para não cortar a costura, tá bom? Para não descosturar. Deixa a costura sempre limpa, é importante. Eu passei o zigue-zague, só que eu achei que não ficou tão legal. Então eu peguei e passei de novo. Passa quantas vezes você quiser, passa quantas vezes você achar necessário, tá bom? Para ver se a costura firma, que não possa descosturar essa peça. Agora a gente vai para a cava, né? A única coisa que falta é a nossa cava, colocar a nossa manguinha. Você vai pegar a sua peça, virar ela do avesso, e você vai pegar a sua manguinha virada do lado certo e você vai colocar ela por dentro assim, tá? A costura da manguinha você vai centralizar ali juntamente com a costura da lateral da peça. Assim, ó. Se você quiser colocar um alfinete, você pode colocar para que essa peça não venha sair desse lugar. Porque é legal as peças todas com as costuras certinhas, né? E vem passando a costura ao redor da cava, certinho, tá bom? Se necessário, você refila. Passa agora o zigue-zague para dar o acabamento nessa parte. E faça isso com a outra manga também.
Gente, então tá pronta a nossa peça, tá? Eu tô desvirando ela, para você ver como é que o punho, ele faz a total diferença. Não é a mesma coisa do que você costurar com o viés do mesmo tecido. O punho, ele dá um acabamento mais profissional. Por mais que tenha sido feito numa máquina doméstica, ele dá esse acabamento mais profissional, deixa a peça mais bonitinha, mais engraçada, tá? E esse acabamento é maravilhoso, deixa a peça linda de verdade. E olha só como ficou essa peça. Que gracinha que fica. Gente, essa hora que eu tava gravando o vídeo, já era mais de 1 hora da madrugada. E o meu cachorrinho já tava dormindo. Mas eu fiquei com uma dó de não mostrar pra vocês vestido nele. Então eu fui lá, peguei ele e coloquei essa peça no meu cachorrinho. E ele tava morrendo de sono, mas mesmo assim eu consegui gravar. Não ficou tão legal, mas deu pra vocês verem e ter uma noção de como vai ficar no corpinho do pet. E olha como ficou, não ficou uma graça nele? Gente, eu fiz frouxinho mesmo porque eu não queria fazer apertado nele, tá? Então, ficou um pouquinho folgado, mas eu gosto e eu queria que ficasse folgado, tá? Eu quero que ele fique em pé para que eu mostre para vocês como ficou o pijaminha, tá? Mas ficou uma gracinha, gostei muito dessa estampa, deixou bem fofinho. E então ele conseguiu ficar em pé e olha só, que lindo que ficou, né, o pijaminha? Pois é, gente. Inscreva-se nesse canal e não esquece de ativar o sininho, ok?